Oi, pessoal. Tô chegando aqui com mais um FanaCast para você. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que nunca Você tem que parar de falar que eu sou convidada. Na verdade, ela não é mais convidada. Eu tô com a Érica aqui de novo. Eu já sou sócia. E ela já é sócia aqui do FanaCast. Então, a Érica veio aqui hoje novamente. E ela estará conosco em vários outros podcasts, porque a gente vai trazer, né, Érica? Temas, como a gente falou, que são temas interessantes para a sua vida, para as questões que você esteja vivendo também. E temas contemporâneos, coisas muito atuais. E, assim, a gente continua pedindo sugestões de temas também. Se você quiser dar alguma sugestão, eu e Érica estaremos aqui para falar sobre eles, tá? Então, hoje, antes de eu começar, inclusive, eu quero te lembrar, como eu sempre faço, se você ainda não se inscreveu no canal, você faça isso agora. É simples e é de graça, então você pode fazer isso agora. Deixa aí o seu comentário pra gente, deixa aí o seu joinha, porque, como eu sempre falo, isso dá engajamento pro canal, então é bem legal. Então, obrigada aí por estar aqui de novo com a gente. E eu trouxe a Érica aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre um tema que é um tema tão delicado. Na verdade, eu queria saber de você. Como é que é na sua vida? Você já perdeu alguma amizade por causa de uma fofoca? Você já perdeu alguma situação, algum trabalho, por exemplo, por conta de alguma confusão que deu por causa de uma fofoca? É um assunto muito delicado, não é? Então, a gente vai trazer esse tema aqui hoje. A gente vai falar sobre a fofoca. Ai, meu Deus! Gente, a gente tem algumas coisas para falar com vocês. E eu vou apresentar aqui, não é apresentar, mas chamar aqui a Érica agora, para a gente começar o nosso bate-papo, né, Érica? Estamos aqui de novo. Você é fofoqueira? Ai, meu Deus! Hoje, a gente estava ali fazendo as unhas, né? E aí a gente estava assistindo uma pregação. E aí a Fana falando, não sei o que, vou botar aqui um tema fofoca para ver se a gente enriquece mais a nossa conversa e tudo. E eu escutando a pastora falar. E no início eu falei assim, Fana, eu não sou fofoqueira, tá? Eu já quero te dizer logo que eu não vou ter assunto para falar, porque eu não sou uma pessoa fofoqueira. Segredo é comigo mesmo. Eu sou comigo mesma, eu sou um túmulo. Guarda e quando a pessoa pede para eu não contar, eu não conto. E fiquei tranquila. E tô lá fazendo as unhas e a mulher foi falando o tamanho que a fofoca abrange. Assim, não é somente de contar segredo. É daquela curiosidade que você tem na vida do outro. Aí você fala para o outro assim, olha só, cá para nós, né? Aí eu comecei a falar, eu acho que eu vou ter coisa para falar. Eu não conto segredo não, mas às vezes eu caio nessa da fofoca, sabe? Porque é uma coisa assim que é da carne. E na nossa vida é uma constante, a nossa vida é uma constante luta, né? Do bem contra o mal, o pecado. Né? Exatamente. Né? Paulo falou assim, por que o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, assim, ninguém está livre, né, de vez ou outra resvalar numa questão ou noutra. Só que a gente tem que estar atento. Né? E é por isso que a gente está trazendo esse tema aqui hoje. Porque às vezes a gente pode pensar, como a Érica inicialmente falou, não, fofoca, eu não. A gente não quer assumir. A gente não quer assumir isso, porque a gente não é invejoso, a gente não é fofoqueiro. Nossa, a gente é de Deus. Mas a gente não está livre de passar por esse tipo de coisa, né? Em um momento ou outro, cair nessa tentação. Né? Exatamente. Então a gente tem que estar atento, né? E como eu sempre falo, fugir das zonas de risco. Então, Érica, a gente fala aqui sobre fofoca, a gente está falando aqui agora sobre fofoca, né? A questão está toda centralizada, Érica, na língua. E a Bíblia fala muito sobre isso, né? A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Uma coisinha tão pequenininha, mas que é capaz de fazer um estrago gigantesco. E é por isso que eu abri o nosso FanaCast hoje, justamente perguntando, você já perdeu alguma amizade por causa de uma coisa que ficou mal entendida, por causa de uma fofoca, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas pecado mesmo é aquele ali que comete, ó, ele é um assassino,
né? Mas quantas vezes, né, Érica, nós, com a nossa língua, falando mal de alguém ou dando vazão àquilo que estão falando de alguém, a gente não está matando a alegria de alguém, matando o sonho de alguém, Exatamente. né? Perdendo relacionamentos que são importantes por conta de uma coisa assim que a gente pode, como eu sempre falo também, corrigir a rota, né? E a nossa, assim, a questão do fofoqueiro, a gente estava ouvindo hoje, enquanto a gente estava ali se preparando, né? A gente falando, né, Érica? Será que existe, Érica, uma fofoca santa? Porque a gente que está na igreja... Existe, porque eu sou de Deus e eu fofoco, então a fofoca é santa. A gente ouve às vezes falar, não, isso aqui é uma mentirinha gospel. Ah, isso aqui não tem problema, isso aqui é uma fofoquinha santa. Será que existe mesmo isso, Érica? Não, né? A gente fala brincando, porque é uma coisa assim, é o que eu estava falando para a Fana antes de vir para cá. A gente está na igreja, a gente crê em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, mas isso não nos faz pessoas acima do bem e do mal. Nós somos pecadores igualmente, né? E eu acho que até a gente é mais tentado, né? Porque é realmente uma luta contra o pecado todos os dias. Todos os dias. E a gente tem que estar sempre buscando ser parecidos com Jesus o tempo todo. E a gente, às vezes, não consegue. Mas e quando... Não, continua. Mas e quando? É porque a gente ouve muito, a gente que assim está sempre na igreja, às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, menina, nem te conto. Não só, claro, na igreja, né, fora também, mas assim, acontece também dentro da igreja. E quando a pessoa começa com essa frase, em vez de você falar assim, então não me conte. Não me conte. Não. Aí dá mais vontade de falar, porque você sabe que a fofoca vai ser boa. A pessoa não fala isso à toa. Menina, nem se conta. Não, conta rápido. Você para o que você estiver fazendo, mas pelo amor de Deus. Porque a gente, às vezes, cai por conta da curiosidade. É a curiosidade. E a gente, ao ouvir... A gente também está fazendo parte daquilo, a gente é cúmplice, né? Exatamente. Então é feio igual. É feio a gente falar e é feio a gente ouvir e alimentar aquilo de uma certa forma, né? E às vezes, assim, a gente acha respaldo para tudo, né? Não, olha, eu só vou te contar isso, irmã. Você ficou sabendo de um babado fortíssimo sobre um irmão, sobre alguém, e aí você tá doido para contar aquilo para alguém, e você chega para um irmão e fala assim, irmão, eu só vou te contar isso para você orar por ela, orar por ele. Aí é um teatro, né? Você fala assim, conte mesmo, vou orar, mas conte agora, que eu preciso saber o que está acontecendo. Então, gente, se o objetivo é orar pelo irmão que está passando aquele problema, por que eu não conto para Jesus? Conta para Jesus, né? Ora você por ele. Então, às vezes, as pessoas ainda acham respaldo, né? Justificativas, né? Para os seus pecados, para os seus erros, para as suas falhas, né? Então, a gente tem que estar, como a gente falou, o tempo inteiro atento a isso, né? E a gente vinha ali no carro, conversando sobre isso, e eu me lembrei de uma piada, uma historinha, vamos dizer assim, uma historinha sobre 3 rapazes que eles estavam num encontro, um encontro da igreja, né? Orando. Não, e eles falaram assim, olha, a gente está nesse encontro aqui, mas para a gente ficar mais santo ainda, a gente vai subir no monte, nós 3, eram 3 rapazes, nós vamos subir nesse monte, porque a gente vai ali orar sobre os nossos pecados, confessar uns para os outros as nossas falhas, as nossas faltas, e a gente vai orar uns pelos outros. Então, tá bom, meu irmão. E eles subiram esse monte, estão lá em cima do monte, lá no monte, e então quem vai ser o primeiro? Aí o primeiro começou a contar sobre o pecado dele, né? Sobre a falha dele. Ele falou assim, olha, eu tenho cometo um pecado gravíssimo, eu tenho que me consertar, eu estou arrependido, o meu problema é que eu sou um traidor. Eu não sou leal aos meus amigos, eu sou um cara muito desleal, eu sou um enganador. E aí, tudo bem. Aí passou para o outro. Não, então vamos orar, confessa, agora chegou a vez do outro, depois a gente vai orar por todo mundo. Aí chegou esse outro, né? Tá, agora eu vou contar. Não, eu sou um rapaz, sou uma pessoa
muito desobediente, né, aos meus pais, nunca honrei meus pais. Então eu sou muito falho nessa questão. E eu estou aqui agora para confessar esse meu pecado e quero falar para vocês para orarem por mim. E o outro está calado. Eles falaram assim para o terceiro: mas e aí? Você não vai falar qual é o seu pecado, né? Ele falou assim: gente, o meu pecado é a fofoca e eu tô doidinho para descer esse monte para contar tudo que eu ouvi aqui pro pessoal lá embaixo. Então, assim, como a Érica estava falando, às vezes gera mesmo uma curiosidade. E eu gosto de dizer que a gente tem que sempre olhar para o nosso coração, né? Qual é a motivação do nosso coração quando a gente faz alguma coisa? Por exemplo, quando você vai falar mal de alguém, por exemplo, qual é a motivação que está no seu coração? Por que você vai abrir sua boca para falar isso dessa pessoa? Então, de repente, o que está no meu coração é inveja, por exemplo, né? O seu vizinho mora ali do seu lado e, de repente, ele aparece ali na casa dele com um carrão novo, Érica, um carrão maravilhoso. E você, na hora, né, você fica ali, desperta uma inveja em você. Você fala assim: gente, olha, não é por nada não, vou te contar. Fulano comprou esse carrão novo, mas olha, deve estar envolvido em algum rolo, gente. Como é que conseguiu Como dinheiro? É que conseguiu? Pois eu sei da vida dele, gente, toda. Sei o tanto que ele ganha, não dá. O dinheiro não dá. Não daria. O dinheiro que ele ganha não daria. Então, deve estar metido em algum rolo. Então, assim, o que nos motiva, né? O que tem por trás, O que né? tem por trás, né? Porque, assim, por que eu vou abrir minha boca para falar mal de alguém? E a Bíblia, ela fala muito da questão da língua também. E hoje, a gente ouvindo essa pastora, eu achei interessante que ela fez uma comparação, né, Érica? Incrível. Ela pegou uma radiografia, porque ela falou, ela disse o seguinte: a gente consegue ver o que está por fora, né? Consigo ver a Érica, como que ela está vestida, mas e por dentro, né? E ela falou que quando, por exemplo, eu quero fazer, olhar como é que está, por exemplo, os meus órgãos internos, eu vou fazer uma ultrassonografia, quero ver o meu pulmão, vou fazer um raio-x para saber como é que está por dentro, né? E aí ela disse o seguinte, que na questão da língua, a língua é esse raio-x do coração. Eu achei muito interessante, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. E é bem verdade. Então, a gente fica muito preocupado com a nossa língua, né, com a maledicência, mas a gente, na verdade, tem que se preocupar mais com o que está no nosso coração. O que está no meu coração? Porque a língua, ela é só o reflexo, ela é só a expressão daquilo que está dentro do meu coração. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, né? E sabe quando a gente... Um olhar crítico mesmo. E assumir. Assumir. A melhor coisa que tem é você vasculhar aqueles quartos fechados da sua alma. É verdade. Entra lá, não tenha medo, porque a gente é pecador. Eu sou pecadora tanto quanto o Ricardo, tanto quanto você. Sim. A gente não está acima de ninguém. Então, a gente enxergar isso é muito mais fácil, enxergar um defeito, um pecado, uma dificuldade. É melhor a gente andar sabendo dessa dificuldade do que a gente andar fingindo que nada está acontecendo, Exatamente. Que a gente não tem aquilo. Então, a gente não tem que ter vergonha, né, ao meu ver. Sim. Não tem que ter vergonha de ser o que é, né? O que a gente tem que fazer é, sabendo quem a gente é, a gente ou mantém ou a gente melhora, Exatamente. né? O que tá ruim. Mas é importantíssimo a gente aceitar que, de repente, a gente teve inveja do irmão ali que comprou um carro, gente. Eu não tenho condições ainda de comprar, aí eu olhei o outro que está lá andando, de repente eu senti um mal-estar. E a gente não quer assumir que é inveja, né? Exatamente. A gente assume um monte de coisa. A gente assume que, não, eu sou perfeccionista, né? O meu mal, o meu pecado é que eu sou perfeccionista. O povo fala, meu grande defeito, eu sou perfeccionista. Ai, gente. Sou sincera demais, né? Ninguém fala, eu sou invejoso. Exatamente. E pecado tem nome, né? Então, assim, como a Érica falou, é importantíssimo a gente assumir os nossos erros, né? Porque quando a gente assume, quando a gente confessa, e a Bíblia fala, né? A gente até falou aqui no último videocast, que se você ainda não assistiu,
Consumismo ou compulsão? Quando é hora de parar, né? Então a gente fala, a gente nesse último videocast a gente falou exatamente sobre isso, que a gente precisa confessar aquilo, reconhecer que é confessar, né? E a Bíblia fala, aquele que confessa os seus pecados e deixa, esse alcança misericórdia, né? Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos apodreceram, né? Então, é uma verdade, a gente precisa vasculhar, né, Érica, esses quartos como é que você escuros. vai conseguir deixar algo que você não está nem prestando atenção? Mas então, você não vai ficar atento se você está cometendo aquilo, porque você não está prestando atenção. Então, para você abandonar esse vício, esse pecado, você tem que estar olhando para ele. Mas e se a pessoa não olha? O que acontece? Por exemplo, se distrai, a pessoa continua fazendo. Continua fazendo. Até que, aí a gente vai naquela história de Davi, que a gente até comentou, eu comentei no último vídeo, essa marca não é sua. Lembra quando Davi, ele cometeu adultério com Batseba, e ele foi vivendo a vida dele normalmente e tal. E aí, de repente, o Senhor chama o profeta Natã para falar com Davi. Ei, Davi, vem aqui. E o profeta Natã chamou Davi e contou aquela historinha. Olha, uma pessoa muito rica tinha várias ovelhas e uma pessoa muito pobre tinha uma única ovelha, né? E aí, de repente, esse muito rico que tinha aquele monte de ovelha foi lá e tomou a única ovelha daquele homem, né? Aí Davi, na hora, ficou indignado, falou assim, esse homem merece a morte. E aí Natã fala assim, pois é, Davi, esse homem é você. Então, muitas vezes, a gente precisa de alguém, né, para abrir os nossos olhos, né, Érica? Porque, às vezes, você está caminhando de uma forma, achando que está tudo certo, e, de repente, alguém precisa ali, te dar uma chacoalhada, né? E se a gente não consegue fazer essa investigação, né, essa autoinvestigação, de você olhar para esses quartos escuros, como você está falando, de repente, a gente precisa mesmo de alguém para nos falar. Isso tem muito a ver com quem a gente anda. Exato. Porque se você está andando com gente fofoqueira, gente invejosa, a chance de você identificar isso como uma coisa ruim é muito pequena. Uhum. Quando você está andando com gente que tem assim um caráter mais apurado, né? Uma pessoa mais cautelosa com o que fala, com o que faz, aí, às vezes, se você não consegue enxergar, a pessoa vem te dar um cutucão, se for um amigo, né? Exato. Então, é muito importante a gente se preocupar com isso. Não vamos sair andando por aí, porque o pecado ele existe, a gente comete, mas a gente não deve cometer. Então, a gente tem que ter esse temor ao Senhor, a gente tem que ter esse respeito a Deus, a gente tem que tentar ser parecido com Jesus. Então, por mais que a gente tenha aquele problema, a gente tem que lutar contra ele a vida inteira. Tem coisa que a gente é assim, que nem eu falei no outro vídeo, né? Uhum. Da compulsão por compra. Eu acho que eu sou mesmo, mas eu luto contra isso. Então, eu sei que o meu problema, meu calcanhar, né, de Aquiles é aqui. Então, eu vou tentar fazer de tudo para eu não cair nesse erro, nesse pecado, nessa compulsão, né? Uhum. E a gente não pode, como é que é? Cuidado... Aquele que pensa que está de pé. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia, porque quando a gente acha agora... tô bem na fila, né? É a chance ali da gente cair. Exatamente. A chance é muito grande. E como você estava falando, né? O pecado, ele acontece assim... Ninguém está livre, né, de cometer pecado todos os dias, infelizmente, né? A nossa natureza é pecaminosa, mas a gente, como você falou também, precisa lutar contra isso. E o pecado, ele precisa acontecer na nossa vida de uma forma acidental. E não habitual. Então, assim, não adianta. Eu sei que eu sou uma fofoqueira compulsiva, meu Deus. Mas então eu já sei que eu sou assim, tá tudo certo. O que eu preciso fazer para reverter esse quadro, para mudar esse cenário, né? Para mudar a forma com que as pessoas estão me enxergando? Porque você já viu pessoas que repelem as outras, Érica? Sim. Né? Com uma língua maledicente, né? A gente consegue fazer isso. A gente repele pessoas. Aquela pessoa, a gente até estava comentando, nossa, às vezes você está perto de alguém, você chega ali perto da pessoa, a pessoa não tem... Gente, será que não tem nada de bom para falar? E ela fala assim, nossa, mas Érica, esse seu cabelo, não. Érica, olha, essa sua roupa, não gostei. Então, ou então, mal sai de perto de você,
e já corre para alguém para fazer algum comentário, né? Isso é a maledicência. O que é a fofoca? A fofoca é um dito maldoso, é maledicência, é mexerico, né? E a Bíblia ainda fala também, quem anda mexericando revela o segredo. Tem um exemplo, uma prática que eu uso, que eu acabei de esquecer. Lembrei. É assim, a gente está ali conversando, esqueci de novo. Gente, esse é o meu déficit de atenção. Meu Deus, é o déficit de atenção. Peraí, vai falando aí que eu vou me lembrando exatamente, porque eu lembrei mais ou menos, mas não lembrei exatamente do que eu queria falar, não. Puxando aqui um gancho do que você tinha falado no início, aí a gente pensa assim, não, mas eu não tenho uma língua maledicente, né? Eu não sou fofoqueira. Lembrou, então depois eu volto. Calma, fala aí. A gente está andando com a pessoa, aí a gente está falando uma coisa. Mas isso, primeiro, a gente tem que ter a preocupação com o pecado, né? A gente tem que estar prestando atenção. Se eu tenho esse problema da fofoca, eu tenho que estar prestando atenção para ver se eu não vou fofocar, né? Então, eu vou falar, por exemplo, do Ricardo. Mas eu estou falando só para você. Aí eu vou falar assim, o Ricardo, ele tem esse problema aqui, Fana. Aí você tem que pensar assim, se o Ricardo estivesse aqui, eu estaria falando isso? Isso mesmo. Então, esse São filtros, né, Érica? Exatamente, para você saber. É um teste, assim. Na hora que você tá. Eu faço isso várias vezes comigo mesma. Eu tô falando ali, eu penso, se a pessoa tivesse aqui, eu estaria falando? Ou se a mãe da pessoa tivesse aqui, eu estaria falando isso da pessoa? Então, assim, pensar em alguma pessoa, uma terceira pessoa importante ali. Aí, normalmente, quando a gente já pensa assim... Se aborta. Normalmente é porque a gente está falando besteira. E aí tem uma coisa interessante aí também, que se chama o teste das 3 peneiras, ou o teste dos 3 filtros. Eu não sei se você já ouviu como as 3 peneiras ou os 3 filtros. É bem interessante. É exatamente isso. A língua coçou para falar alguma coisa de alguém. Você fala assim, peraí, primeiro eu tenho que passar... Isso que eu quero falar, eu tenho que passar pelo teste das 3 peneiras, digamos, né? Aí a primeira peneira, vamos lá. Isso que eu vou falar da Érica, é verdade? Se você pensa assim, bom, eu não sei se isso é verdade. Tá, vamos para a segunda peneira. Isso que eu vou falar da vida da Érica é uma coisa boa ou é uma coisa que vai denegrir a imagem dela? Com certeza não é uma coisa boa, é uma coisa que vai denegrir a imagem da Érica, a reputação dela. Tá, então vamos para a terceira peneira. O que eu vou falar da Érica vai edificar? Vai construir alguma coisa na vida dela ou na vida de outras pessoas? Não vai mesmo, vai trazer muito prejuízo. Então, aborta o processo, não fale, né? Então, é um teste que a gente faz para a gente se conter, né? Porque a Bíblia fala assim que é difícil a gente conter a nossa língua, né? Até tinha anotado um versículo que eu acho tão interessante, que ele fala... porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, como a gente estava falando aqui. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então, assim, aquele que consegue, né, segurar a língua, ele vai conseguir refrear também todo o corpo. Então, é algo difícil. É algo muito difícil. E a gente tem que saber, igual você falou, a origem disso. Porque quando você vai contar uma novidade, uma fofoca, né? Você fica feliz, assim, porque você pensa assim, eu vou ter a atenção, vou contar uma coisa que ninguém sabe. Isso. E eu vou me sentir superior, relevante para as pessoas que estão aqui. Isso. E vou me colocar num patamar superior à pessoa de quem eu estou falando. Então, isso é bom pro ego. Então, a gente contar alguma coisa assim... Faz parecer, por exemplo, coloca o outro para baixo, né? Você sabe como é que é o nome disso? Não. Chama-se conexão social. A gente, para se conectar com outras pessoas, para estar ali bem na fita, bem no grupo, a gente faz esse tipo de coisa, né? Eu vou contar isso aqui e ainda que denigra a imagem do outro, eu vou estar relevante, eu vou estar bem na fita, eu vou estar me conectando com pessoas, né? E em rodinhas. Porque, por exemplo, quando você está
Érica, ali no seu trabalho, por exemplo, nossa, puxa vida, essas pessoas nunca me chamam para nada. Eu estou sempre de fora das festinhas, estou sempre de fora dos encontrinhos, dos happy hours. Não, o que é isso, gente? Eu tenho que participar desse grupo, né? E aí você chega ali no grupo e vê que é um grupinho de total maledicência, né? É falando uns dos outros, falando mal do chefe, falando mal da mãe de um, do irmão do outro, do vizinho. Então, o que a Bíblia me orienta, né? E aí você pensa assim, nossa, mas tudo é a Bíblia? Tudo é a Bíblia. Por quê? Ela é o nosso manual, né? Então, todas as respostas, eu sempre digo, né? Para todas as nossas questões de como me comportar, princípios, está tudo na Bíblia. E o que a Bíblia me diz sobre isso? Lá no Salmo 1, a Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se eu sei, eu tinha tanta vontade de estar nesse grupo, gente, mas se eu sei que para estar nesse grupo, Érica, para me conectar com essas pessoas, eu vou precisar sentar nessa roda de escarnecedores. Agir como elas, e agir como elas, então, para mim, não serve. Não é? É assim que a gente precisa agir, né? Principalmente se a pessoa é dada à fofoca. Se ela sabe já que ela tem esse problema, que ela tem essa língua solta, né? Aí eu chamo da zona de risco. Fuja da zona de risco. Porque você tem que ver assim, quem que você quer agradar? Exatamente. São as pessoas? Você quer brilhar para as pessoas? Exatamente. Aí você vá para essa roda aí. Exato. Agora, você tem um temor a Deus, você quer agradar o Senhor, então não vá, não convém. Antes você ser sozinho com Deus, né? Sozinho nunca, né? Mas antes você ser sozinho de pessoas, de amizades, de algumas amizades, do que se sentir sem Deus. E né? você falou uma coisa importantíssima que a gente precisa sim levar isso em consideração. Você disse das companhias. E a Bíblia, ela fala também sobre isso. Ela fala assim que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Por mais que você não seja uma pessoa fofoqueira ou nem goste muito de ficar fazendo fofoca dos outros, andou com o fofoqueiro, daqui a pouco você tá virando um fofoqueiro contumaz. Você falava para mim, eu nem me lembro em que circunstância, eu era muito pequenininha e eu não entendia bem essa frase. E você uma vez escreveu para mim, dize-me com quem andas que te direi quem és. Exatamente. E eu não me lembro em que circunstância que você escreveu para mim, mas foi uma frase que me marcou para sempre. É um ditado popular que, na verdade, é a versão popular desse versículo bíblico. Exatamente. Né? Que ele fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso. Com quem eu quero me parecer? Eu quero me parecer com Jesus? Então, eu preciso andar com Jesus. Né? Fazer as mesmas coisas, ter a mesma natureza, buscar, né? Ter a mesma natureza, o mesmo caráter de Jesus. E aí, agora eu me lembrei também, Érica, a gente estava até comentando hoje também, porque a gente conversa o tempo todo e fala o tempo todo, né? E nesta semana eu tive a oportunidade de conversar com umas pessoas, e pessoas assim, muito fiéis a Deus, pessoas tementes a Deus, né? E pessoas que estão num nível espiritual assim muito elevado, né? Obedientes à palavra de Deus. E ali eu estava ouvindo um testemunho dessas pessoas e de repente eu saí, o Ricardo falou assim, Fana, você está estranha, você está esquisita, está tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem, só que não, né? Por quê? Na verdade, aquelas pessoas com as quais eu conversava, eu estava ouvindo o testemunho delas, eu falei assim, gente, é inacessível, sabe? É um patamar alto demais. Então, a gente precisa, sim, mostrar, né, que a gente é normal, que a gente é humano, que a gente erra sim, que a gente falha sim. Então, não adianta eu ficar escondendo os meus erros e mostrar só o meu lado bonitinha e fofinha. Na verdade, eu acho que tem público, entre aspas, né, para todos os grupos. Provavelmente você estava em algum ambiente da igreja, né? Então,
tem público. Eu tô falando público no bom sentido, eu não tô falando Sim. de fama, O de alvo, dinheiro. né? Eu acho que tem gente que gosta de assistir, de consumir, de andar com essas pessoas que parecem perfeitas. A gente sabe que não são, mas são pessoas que falam só das coisas corretas e tal. E tem gente que gosta. Normalmente as pessoas que gostam do outro grupo, do grupo de pecadores, que se mostram pecadores mesmo, são pessoas que não nasceram em lar cristão, que têm a vida mais conturbada, mais complicada. Eu sou essa pessoa. Então, eu gosto de consumir, até no YouTube mesmo, internet, eu gosto de consumir gente normal, como gente eu. como a gente, Porque né? quando eu fico consumindo gente assim muito inalcançável, eu acho que essas pessoas existem mesmo. Sim. Só que para mim isso me desanima. Eu tô tão distante. Foi isso que aconteceu comigo, Érica. Eu saí desmotivada. E olha, gente, eu tento assim andar realmente assim no caminho, né? Temente a palavra de Deus, mas a gente de vez em quando, aqui ou ali, a gente acaba resvalando em alguma coisa. Puxa vida, errei de novo, Você pensa, Senhor. gente, eu não sou parecida com essa pessoa. Eu devo estar muito no caminho errado. Exatamente. Foi assim que eu me senti. Eu me senti desmotivada, porque eu falei assim, gente, olha a forma que eles criam os filhos deles. Meu Deus, olha como eu já errei com a Dani. E às vezes ainda continuo errando. Meu Deus, olha que casamento perfeito. Ai, quantas vezes eu entro ali numas discussões com o Ricardo e a gente... desnecessárias. E eu falo assim, meu Deus, então eu sou uma péssima esposa, sabe? Então você começa a se achar muito menos, porque o que você está vendo a pessoa mostrar, né, é algo, como você falou, inalcançável. Tudo bem, elas podem até estar vivendo aquilo realmente, mas aquilo desmotiva. Eu acho que vai muito da realidade. Por exemplo, eu fico olhando assim algumas famílias, eu não vou nem citar o nome aqui, algumas famílias bacanas mesmo, cristãs, que já estão nessa caminhada há trocentos anos, que nasceram em um lar cristão, que os pais nasceram em lar cristão, que os avós vieram de lar cristão. Então, gente, eu acho que é até obrigação dessas pessoas terem uma conduta, uma vida mais santa. Não sei se eu poderia dizer mais santa, mas assim, mais reta, íntegra, né? A gente que veio de um lar, que o nosso lar não foi cristão, né? Nossos pais não tinham esse conhecimento. Eu só fui conhecer Jesus com quase 30. Era um lar cristão, mas a gente não ia para a igreja. Era. Isso, mas tinha Deus lá, tinha Jesus, beleza, e só isso. E só. A gente não tinha aquela vontade de agradar ao Senhor. A gente ia vivendo. Ia errando, ia aprendendo. E as consequências vinham. E aí eu tô cheia de mágoa, isso eu tô falando de mim mesmo, de verdade. Eu sou uma pessoa, assim, calejada da vida. Agradeço a Deus, assim, por estar comigo em todos esses momentos, mas eu não o sentia nesses momentos para trás. Então, eu tenho as consequências. As marcas, as feridas, as dores. E hoje eu sou o que eu sou por causa do que eu vivi. E tem gente que, graças a Deus, não passou por isso. Sim. Porque já teve um conhecimento de vidas para trás, né? Dos pais, dos avós. Então, é até difícil a gente querer, não é nem se comparar, a gente querer olhar para essas pessoas e tentar segui-las e tentar... É importante a gente até ter esse referencial, não é, Érica? Por exemplo, essas pessoas das quais eu estava ouvindo esse testemunho, eu acredito que realmente são pessoas diferenciadas, que são aquilo que elas estavam falando mesmo, né? E isso é importante, eu ter esse referencial. Olha, eu quero me parecer com essa pessoa. Nossa, que bacana. Só que num primeiro momento, aquilo te desanima, que você fala assim, será que isso é possível mesmo? Sabe? Mas é muito importante a gente andar com pessoas que nos passem essa referência, esse tipo de referência, né? Mas existem formas e formas de passar referência. Sim. O que eu estou falando, que eu acho que é o que você quis dizer, é que essas pessoas, assim, elas não
não tem os erros que você teve, o passado delas é um pouco mais limpo, e aí você fica se sentindo até falando, como é que eu vou fazer amizade? Eu vou conversar do quê? Essas experiências que eu tenho são fruto daquilo que eu vivi, essa pessoa não sabe nem do que eu tô falando. Então, é por isso que eu falo que eu consumo coisas de pessoas, quero deixar aqui bem claro que a maioria, grande maioria, né, das pessoas que eu consumo na internet são pessoas realmente... que buscam a santidade, mas que tem um diálogo mais a minha cara. É isso que eu quero dizer. São pessoas que já passaram por dificuldades e eu me identifico mais com essas, né? E talvez você tenha se sentido assim, porque você também conheceu o Senhor depois de véia. Aí vem uma pessoa e fala, depois de véia, ótimo. Você fez isso, você fez aquilo. A pessoa vai estar falando, pobre. E eu acho também, eu nem sei se você vai concordar comigo, que a gente está em estágios, assim, de fé até. A gente vai caminhando, vai caminhando. É de fé em fé, de glória em glória. Exatamente. E eu não me sinto ainda lá em cima, né? A gente está buscando, Érica. Eu busco isso da minha forma e com muita força. O importante é a gente estar no caminho. No caminho. Agora, se eu tô lá na frente, se eu tô mais atrás... O duro é quando a gente está correndo demais e no caminho errado, né? Então, assim, ainda que em passos mais lentos, o importante é a gente estar no caminho, né? No caminho, a gente saber que o nosso alvo é Cristo, né? E é para lá que a gente está caminhando, né? Para essa vida eterna com Cristo, né? E, Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. A pergunta que não quer calar. Você é fofoqueira? Homem fofoca? Homem fofoca. A fama muito. É total das mulheres. Por As que melhores isso? fofocas são dos... Não acredito. Eles contam, quando eles são bons mesmo no negócio, profissionais. Profissionais da fofoca. São as melhores fofocas, menino. É porque, mesmo. assim, riqueza de detalhes. Eles são ricos nos detalhes. Nossa, ótimos. Gente do céu, tô sabendo disso agora. Por favor, não me interpretem mal quando eu falo que são bons de fofoca, que são assim, mais profissionais, né? A mulher, ela fala... Porque porque ela gosta de falar. Exato. É porque a gente tem que falar 6.000 palavras por dia. Eu não sei. Então a gente eu sei que são muitas. Tá falando qualquer coisa, mas tá falando. O homem, quando ele fala... Ele vai no ponto, a coisa né? certa, vai no ponto e também... A gente não, acho que deve ser por isso que a gente dá mais volta para contar a mesma coisa que eles contam em poucas palavras. São talvez, objetivos, né? São mais objetivos. Fulano traiu o ciclano, ok, era isso que eu tinha para falar. E pronto. Não, agora até me contradisse, mas assim, eu acho que eles também são ricos em detalhes. Não vou citar nomes, mas assim... Gente, então assim, a gente tem que acabar com essa fama, meu Deus. Desconstruir isso de que a mulher é fofoqueira. Como que vai acabar só com porque isso? A gente já gosta de conversar. Só porque a gente vai pro banheiro em turma. Em 8, um grupo de 8. Gente, mas agora só um adendo aqui. Por que será que a gente está num determinado lugar, numa festa, se você quer ir ao banheiro, o homem faz o quê? O homem vai sozinho, se levanta, tô indo ao banheiro, vira, ele né? se vira. A mulher não. Vai passar, vai retocar o batom. Fulana, vamos comigo? Beltrana, vamos ao banheiro? Tem que chamar sempre, uma dica, chame sempre uma mais feia que você. Porque quando vocês estiverem levantando, quem vai chamar a atenção... Olha a dica, hein? Mas a gente falando, né, de pessoas normais, né? Pessoas que erram, né, mas que não querem... admitir. Não, eu tô falando o seguinte, não querem continuar pecando. Ah, sim. Né? Você estava falando do admitir, porque eu estava contando a outra história. Agora eu já pulei para uma outra, né? A gente não quer continuar, a gente não quer pecar de novo, a gente não quer errar de novo. Só que a nossa natureza é pecaminosa e, vez ou outra, como eu falei, a gente cai em alguma coisa, né? E aí, lembrando, né, que nós somos pessoas normais, a minha fama, qual era, Érica, lá em casa? De fofoqueira. De fofoqueira. Já pensou? Que coisa horrível. E ainda é. Porque é difícil a gente desconstruir. Você já deixou de ser. Deixei de ser. Mas como é que faz para tirar uma fama? Como que faz, Érica? Aí você vai assistir a esse vídeo aqui, ó. Essa marca não combina com você. E neste vídeo aqui, eu falo exatamente sobre isso. Como é difícil a gente desconstruir
uma marca que, na verdade, a gente própria se colocou, né? Marca de fofoqueiro, a marca de desleal, de infiel, de injusto. Porque, gente, é uma caminhada. É uma a gente não caminhada. nasce sabendo das coisas. A gente vai tendo experiências, a gente conhece o Senhor e fala, poxa, é nesse caminho que eu quero andar. Só que aí, você lá para trás já fez mais um monte de coisa. E depois que você conhece o Senhor, você ainda erra mais um tanto de coisa, né? E você vai se construindo. Então, não adianta alguém querer me julgar pelo que eu fui aos 20. Né? Eu já falei isso aqui até. Todos nós, né? É até desumano, gente, isso com a gente. Porque a gente está só e melhorando. Não desmotiva? Desmotiva, né? Mas eu não sou mais aquela. Não sou triste. eu mais quem vive, né? Cristo vive em mim. E as pessoas que são mais alegres, assim como eu, elas são muito rotuladas, né, Érica? Rotuladas. Eu nem vou falar o local, não, mas eu sinto que algumas pessoas me olham como assim, é cristã mesmo? Porque eu falo de forma mais expansiva, leve, despojada. E aí as pessoas falam, nossa, mas você é evangélica? Eu falo, eu sou. Graças a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. E eu fico pensando, isso me preocupa. Eu falo, será que eu dei algum contra-testemunho? Isso é até bom pra gente pensar mesmo, ver o que a gente está fazendo. Porque pode ser que eu tenha dado mesmo, que eu dê alguma coisa. E com certeza a gente dá algum contra-testemunho quando a gente peca, quando a gente faz essas coisas, né? A gente não está acima de nada, mas eu fico assim pensando, por que o cristão ele tem que ser triste? Por que tem que ter cara carrancuda? E por que tem que ter o cabelo comprido? Por que eu não posso cortar curtinho e passar um batom, gente? Sim. Por que eu não posso botar uma blusa de flor? Na verdade, o homem vê a aparência, né? E, como a Bíblia fala, né? E Deus não nos vê como o homem nos vê. Porque a pessoa, eu olho o seu exterior. Mas Deus vê o coração. Então, o seu cabelo pode estar curtinho, né? Mas no seu coração, você ama Deus, você está na presença de Deus, você se alegra com o Senhor, né? Você anda em retidão. Então, é isso que importa, né? Mas o olhar, é natural isso, né? Olhares. O olhar do homem é um olhar exterior, né? Porque ninguém está preocupado em conhecer a Érica, em conhecer a Fana mais profundamente. As pessoas nem têm tempo para isso. Elas olham assim, pronto, a Fana é isso aqui. A Érica é isso aqui, pronto, vamos seguindo a vida. E ela que me prove o contrário, entendeu? Baseado numa primeira impressão, talvez, né, Érica? Aí vai comer 1 quilo de sal com a pessoa para ver o que ela passa, como ela vive, né? E aí você fala, opa, julguei. Julguei errado, né? E por que a gente insiste, né, em tirar o cisco do olho do outro quando tem uma trave no nosso, né, como diz a Bíblia? Então a gente precisa, assim, cuidado, né, com os julgamentos, né? Você estava falando da alegria. Eu já ouvi pessoas falando para mim isso, né? Nossa, gente, vocês estão rindo demais. Eu penso assim, então, porque a gente está falando de Deus, a gente não pode estar alegre, né? A gente não pode sorrir. Talvez a pessoa, que nem eu falei, são nichos. A pessoa consome coisas de gente mais séria. E há um estereótipo assim mesmo, né? Assim, isso foi criado. O verdadeiro cristão, aquele ele é sério. Ele não pode ficar gargalhando porque... Não, então não. Então, assim, realmente eu passo por isso. Você ri demais. E eu sei de você. A Fana, para quem não conhece, eu vou falar. Ai, meu Deus. Olha a fofoca. Gaiata demais. Eu falo na sua frente. Ainda bem. É uma fofoca santa. Tô sabendo agora. Então, assim, super gaiata. Conta as coisas com exagero. Sabe aquele exagero que não é mentira? É só um exagero que você vê que aquilo ali é um exagero, mas faz parte da piada. É o a teatro. Fana, é o teatro e todo mundo ri pra caramba. Só que eu falei, Fana, por que você não solta mais aqui nos seus vídeos? Porque você, pra nós aqui que te conhecemos, você é outra pessoa. Não assim que ela seja 2 caras, mas ela é bem mais contida aqui. E aí ela me falou assim, agora eu vou fazer uma fofoca santa. Ela falou assim, Érica, o público cristão é muito exigente e olha a gente, assim, tira aquele raio-x e eles criticam muito. Eu nem sei se é o público cristão. Talvez eles estejam na igreja, mas não sejam verdadeiros cristãos.
e é o público que consome, né? Os vídeos da Fana. Então, ela é um pouco mais contida. Sim. No vídeo passado, eu falei, Fana, eu fico aqui igual uma gaiata, rindo para trás, e você... Eu pensei, gente, por dentro ela deve estar, né, rindo também, mas ela não consegue se soltar exatamente porque o julgamento... Algo me travou, né? Quando você se propõe a fazer um vídeo, a se mostrar ali no Instagram, você automaticamente vai ser julgado, né? Você vai ser verdade. observado. Você está na vitrine, né? Você fica julgado. na vitrine exposta. E ainda bem, ou não sei se ainda bem, que você tem 1.340 inscritos. Porque se você, ou quando você, se for vontade de Deus, você tiver 100 mil, 200 mil, 1 milhão, você está lenhada. Você vai ter que... Eu nem sei. Você não vai aparecer mais, né? Você vai ficar muito mais preocupada. Infelizmente, é assim. Talvez você vá perdendo cada vez mais a sua essência tão alegre, tão divertida, tão descontraída, por causa do julgamento de pessoas que se dizem cristãs. Infelizmente, né? Então, às vezes, é até melhor a gente ter os nossos seguidores aqui, os 1.300 e pouco. Aliás, obrigada pelo carinho de vocês. Fofos. Você nem tem hater. Nunca vi graças isso. A Deus. Então, assim, fique feliz, porque é muito pesado o julgamento, sabe? Teve uma vez que eu fiz um vídeo que ele meio que viralizou na internet, eu falando da minha idade, e eu falando, fazendo um gesto assim, fazendo uma dancinha, falando assim, por que eu sou... Aí eu falei, na época eu tinha 40 e poucos, sei lá, 44, 43, e eu fiz um vídeo falando por que eu era... que as pessoas me perguntavam, nossa, mas você malha? Você já tem 44? Você malha? Você faz não sei o quê? As perguntas que eu ouvia. E no final eu falava assim, porque eu tenho alegria, né? Então isso formoseia o rosto, deixa a gente mais jovem até, né? Mas o que veio de gente falando e me criticando também com filtro até eu. A gente não sabe os procedimentos estéticos que essa mulher fez. E tem cara de 60. Gente, eu falei... Aí vai desanimando, sabe? Você fala... Pra que eu vim aqui? Oh, meu Deus. Pra que eu tô aqui, gente? Vou ficar aqui, quero botar um pano preto na cabeça e ficar séria para o resto da minha vida. Eu acho que não. Porque, na verdade... a Bíblia fala também para a gente, né? Que a nossa luz, que na verdade que não é nossa, não é luz própria, né? É a luz de Cristo que está em nós. Ela precisa aparecer. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo da cama, escondida, Érica. A gente acende para ela ficar no topo do telhado, para iluminar tudo. Então, assim, nós somos sal da terra e luz do mundo. Foi para isso que nós viemos aqui, para fazer realmente a diferença na vida de outras pessoas. Então, assim, sorria mesmo, né? Por que eu tenho que falar de Cristo, que é, assim, o meu Salvador? Como é que é aquela frase que você fala muito? Pregue o evangelho e, se for preciso, use as palavras. Então, é mais ou menos isso. Eu sinto que eu tenho uma unção, assim, da alegria, que, assim, a casa está caindo. No momento, a casa realmente está caindo e eu tô aqui rindo, entendeu? Então, assim, é um dom. Eu acho que, embora a casa esteja caindo, eu tenho o Senhor. E tem algo que me impede de ficar alimentando a tristeza por muito tempo, porque eu fico triste, eu choro, igualzinho. Mas quando eu estou assim com as pessoas, tem algo que me move a querer fazê-las sorrir, a tirar um sorriso, porque aquilo me alimenta de volta. Então, isso faz parte mesmo da minha vida. A Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase também que eu acho linda, eu repito sempre porque eu gosto, eu amo frases, né? Ela fala assim: não deixe que ninguém saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, que bacana, né? Então, a pessoa chegou até mim e eu com aquela cara carrancuda, essa pessoa vai sair de perto de mim como, meu Deus, né? Então, as pessoas que se aproximam de mim, que passam pela minha vida, eu tenho que fazer a diferença na vida delas, eu tenho que levar algo diferente, que é essa luz que a gente está falando, né? Esse sal, Exatamente, esse sal. E que você esteja cumprindo a sua missão. Tem gente que tem o dom da alegria, tem outros que têm outros milhares de dons. Estava escutando a Ana Beatriz, né, essa psiquiatra que eu gosto muito, ela falando que a gente tem que buscar o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? É ter filhos e criá-los e casar e ter uma profissão? Não. Isso é o caminho, é o meio que vai fazer a gente chegar
aonde a gente precisa chegar. E a gente foi feito para quê? Ela dá até um exemplo. A macieira dá o quê? Ela nasceu para quê? Para dar maçã. O sol existe para quê? Para dar luz, gerar vida. E a gente veio para quê? Para fazer o bem, porque nós estamos todos interligados e a gente tem que fazer o bem, a gente tem que usar isso, os dons que Deus deu, os talentos e dons, que você vai saber identificar melhor. Eu nunca sei a diferença de dom para talento, mas tudo isso que Deus nos deu, a gente tem que distribuir. Se eu tenho uma facilidade para ser alegre, eu vou ser. Então, eu estou cumprindo o meu papel. Se você tem o dom da palavra, crie um canal e vai pregar a palavra de Deus. Então, você está feliz. E, embora você tenha... Porque a Fana tem assim, poxa, o canal não cresce, o canal... Pô, que não cresce o quê? E você não sabe para que Deus te chamou, para quem você tem que falar. Às vezes é para uma pessoa que já é seu seguidor, sua seguidora, e é na vida dela. Às vezes você impediu um suicídio, ajudou a impedir um suicídio. Então, assim, a gente tem que estar cumprindo o nosso papel, né? Independentemente se as pessoas vão fazer fofoca, falar, a Érica ri demais, sei lá, a Estefânia tá rindo demais nos vídeos dela, não pode rir tanto. Então, assim, Fana, né? E, na verdade, Érica, você me lembrou de uma coisa tão interessante. Porque o que você falou é a mais pura verdade, né? Nós estamos aqui, não é para a gente cuidar da nossa própria vida, olhar para o nosso próprio umbigo e seguir a nossa vida e vivendo. A gente está aqui para fazer, como você falou, né? O bem. Ou seja, nós temos um rio de vida dentro de nós que flui e precisa fluir. Né? Por isso que eu gosto muito daquele louvor da Ana Paula Valadão, do Águas Purificadoras, né? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Deixa eu só pegar o refrão para não ficar cantando demais, não. Quero beber isso, do teu rio, Senhor. Não, mas não é essa parte que eu queria. Esqueci. Na verdade, não vou me lembrar aqui agora, mas por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Nossa, hoje está difícil. Então é exatamente isso. A gente só cantou esse louvor umas 500 mil vezes. Não tá encontrando. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: por onde esse rio passar, ou seja, por onde a Fana que carrega esse rio de Deus, esse rio vai fluir e esse rio vai curar, esse rio precisa transformar, esse rio precisa fazer a diferença, esse rio precisa libertar. Por onde a Érica passar, a mesma coisa. O rio de vida, aquele que crê em mim, rios de vida fluirão do seu interior. E eu creio nessa palavra, Érica. Por isso que quando você passa por algum lugar, alguém que estava triste ficou feliz. Gente, o rio fluiu. A gente não pode mais colocar título. Por quê? Porque a gente tá falando de outra coisa. Meu Deus. A gente já tava da fofoca. Então não coloca mais título, meu não. Deus, a gente só bota uma foto aleatória. A gente vem e fala pra bater assim, papo. Bate-papo. Papo cash. Tô brincando, mas eu acho interessante deixar as coisas fluírem. Exatamente. Porque às vezes a gente pensa assim, vamos falar sobre a fofoca. Mas aí depois o Espírito Santo incomoda de uma... Fala assim, não, Fia, não era fofoca. Você não estava me escutando na hora. Eu estava gritando e você não estava me ouvindo. Não é sobre a fofoca. E aí, eu me lembrando aqui ainda, né? Porque eu sempre ficava olhando assim, por exemplo... E tem uma pregadora, que é a Helena Tanuri, ela fala muito isso, né? Ela fala disso. Ela falava assim que, por um bom tempo... Ela sentiu muita inveja da Ana Paula Valadão, porque ela queria ter o jeitinho meigo da Ana Paula Valadão, ela queria cantar como a Ana Paula Valadão, ela queria fazer as coisas que a Ana Paula Valadão fazia. E ela ficava achando que o propósito dela era muito aquém do propósito da Ana Paula Valadão, porque, afinal, a Ana Paula Valadão fazia isso, aquilo. E aí...
ela passou, claro, por um processo assim extremo de transformação, de muito choro, de arrependimento, de Ela fala que olhar ela para si sentiu inveja mesma. mesmo, Ela né? falou e ela reconheceu. Isso eu acho interessante. Ela reconheceu, né, mundialmente, né, que ela sentia inveja. Então ela expôs aquele problema, ela trouxe o problema, né, para que houvesse cura ali, e realmente houve, né. Então ela falando, aí depois lá na frente, Érica, eu achei isso lindo demais. Ela falou o seguinte: cada um tem tem um jeito de ser para alcançar pessoas específicas. Por exemplo, as pessoas que o Ricardo alcança com o jeito dele, todo alegre, divertido, falador, eu não sou assim. E eu ficava olhando e falava, puxa vida, como eu quero ser assim. Você não alcança as mesmas pessoas que ele. As pessoas que vão parar para ouvir o Ricardo não são as mesmas pessoas que vão parar para me ouvir. Com certeza. Eu preciso entender isso. Cada um. Aí até a Helena Tanuri, ela dá um exemplo assim muito legal, que ela fala assim, por exemplo, ela fala assim, por exemplo, Érica, você vai mandar o Murilo lá para o Canadá. O que você vai colocar na mala do Murilo? Que tipo de roupa? Casaco, casaquinhos, touca, tudo meias, pra frio, né? tudo para frio, né? Porque você sabe que lá ele vai precisar enfrentar situações de um frio muito rigoroso, não é? Mas se você vai mandar lá para Bahia, solzão, o que você vai colocar na mala dele? Eu Eu vou junto. vou nessa mala. Então, você vai colocar uma sunga, um protetor solar, você vai colocar roupas mais leves, né? Porque a situação, o cenário é outro. E aí ela falando exatamente isso, ela falou assim, olha, na nossa vida é assim também. Deus, quando nos manda aqui para essa terra, Ele nos manda com uma mala. E nessa mala, essa mala, ela vai apontar para o nosso propósito. Né? Porque, por exemplo, aí a minha mala, eu tô olhando para a minha mala, mas eu tô de olho na sua, né? Puxa vida, mas eu queria aquilo que está na mala da Érica. Mas o propósito da Érica é diferente verdade, do meu. nem sempre é inveja. Porque inveja é quando você quer que a pessoa não tenha aquilo. Quem tinha que ter era você. Sim. Mas, às vezes, é só uma admiração. Por exemplo, eu queria ser fofa. Assim, falar assim que nem você. Entendeu? E eu não sou assim, eu sou tanjona, eu sou bruta, eu sou Alegre, Érica. super alegre. Não, eu sou mais grosseira. Alegre. Eu sou mais assim, sem papa na língua. E eu queria ser menos assim. Aí eu vejo a Fana falando. Eu falo, gente, por que eu não sou desse jeito? Por que eu não fiquei calada naquela situação? Por que eu tinha que ser tão sincera com a pessoa? Tem pessoas que vão te ouvir, mas não vão me ouvir. Podem pensar assim, a Fana é falsa, a Érica não, a Érica fala dela. Pode ser que tenha, né? Pode ser que exista alguém assim. Mas exatamente, às vezes é a admiração que a gente tem pela pessoa e a gente acha que aquilo ali é que é o correto, né? Então você admira o Ricardo, isso é muito bom. Ai, se eu fosse como ele, eu alcançaria muitas vidas para Jesus. E as vidas que você está alcançando? Exatamente. E outra, tem pessoas, não, mas eu não gosto desse jeito mais extrovertido, eu prefiro um outro jeito. Quando a gente vai, eu, por exemplo, eu fico fuçando muito, assim, pregações, né, muitos ministros da palavra. E eu fico assim, não, esse aqui não combina muito com o meu jeito, eu não vou ouvir, eu vou ouvir esse outro aqui. E entende? Tudo bem, gente? E tudo bem, cada um com a sua mala, né? Porque o propósito, Érica, na verdade, é muito maior, vai muito além de mim, vai muito além de você, né? Nós somos, eu gosto de dizer que nós somos só pecinhas dessa engrenagem maior que é o plano original de Deus para todos nós, né? Então, o meu propósito, ele só vai valer a pena de verdade quando ele fizer sentido na vida e no propósito do outro, né? Porque a gente precisa uns dos outros para que esse plano maior se cumpra. E a gente fugiu completamente da fofoca. Mas voltando da fofoca, vamos falar da vida alheia. A gente fugiu completamente. Mas aqui a gente já está caminhando para o final, realmente. E eu queria, a gente pensa assim, mas tá, falou, né, da fofoca, que é feio, que é isso, que é aquilo, mas como que a gente faz para corrigir? Como é que a gente corrige a rota, Érica? Isso é uma pergunta para mim? Eu acho que a presença de Deus é fundamental. Tudo, né? Para tudo, para a gente mudar a rota mesmo. Eu acredito que
quanto mais próximo e íntimo Sim. de Deus, mais difícil da gente sair do caminho, né? De pecar, de fazer uma fofoca, ou de ouvir uma fofoca e alimentar aquilo. Então, eu acredito que seja isso, a presença de Deus. Eu estou numa situação, eu estava até pensando, é sobre isso também. Estou passando pelo olho do furacão neste momento, e eu pensei, o que fazer? Aí eu pensei, Érica, ouve a voz de Deus. Então, assim, quando a gente para tudo para ouvir a voz do Senhor, as coisas elas ficam claras, né? A voz de Deus, ela é doce, então normalmente eu consigo ouvir só no silêncio mesmo. Então eu preciso parar, e é assim que eu tenho feito. Em oração, 1 hora as coisas vão ficar claras, porque a gente, quando decide andar sozinho, a gente fica muito perdido, né? A gente pode até acertar, mas é um jogo assim que pode dar errado. E normalmente dá, né? E quando a gente decide se aproximar do Senhor, a gente se torna parecido com Ele. Então, a chance de cair nisso aí é mais difícil. A Bíblia fala, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 5, salvo engano, diz assim, o Senhor Jesus falando, Érica, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse é aquele que vai dar muito fruto. Ou seja, eu vou estar com ele. A gente precisa estar, então, conectado na videira. Você quer parar de fofocar? Quer parar de ser um fofoqueiro? Esteja conectado na videira. Conectado em Jesus Cristo, né? Porque quando a gente está conectado, né, com Cristo, como Paulo falou, né? Ei, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, a mente de Cristo é a minha mente, né? Então, eu vou pensar como Cristo pensaria nessa situação, agir como Cristo agiria nessa situação. Será que Cristo daria ouvidos a uma fofoca? A alguém que chega assim, menina, nem te conto, né? Será que ele pararia para dar ouvido, né, a isso? Será que ele levaria adiante uma história ruim que fosse denegrir a imagem de alguém? Claro que não, né? Então a gente volta naquilo que a gente falou, né? A gente precisa saber fazer boas escolhas, é escolher com quem a gente vai andar, né? Amós 3:3. Andarão 2 juntos se entre eles não houver acordo? Exatamente. Isso tem que ser um lema na nossa vida, né? Alguém colou com você, mas esse alguém tem uma vida completamente diferente da sua. Frequenta lugares que você não gosta, que seus pais desaprovam. Tem vícios que você desaprova. Você vai continuar andando com essa pessoa? Né? Porque, quer queira, quer não, 1 hora ou outra você vai começar a se parecer com ela. Então, Amós 3:3, andarão 2 juntos se entre eles não houver acordo. É muito sutil. A gente tem que perceber as coisas logo no início, porque depois pode ser tarde demais. Exatamente. Você já perde o referencial do que é bom, do que não é, porque você está ali miscuído numa confusão, e você fala, mas o que é certo mesmo? Mas tem tanta gente aí fazendo igual. Todo mundo faz isso. E aí, o que a mãe da gente diz? Você não é todo mundo. Exatamente. Exatamente. Então, é disso que a gente precisa, né? Então, assim, você está vivendo esse problema ou sabe de alguém que viva esse problema? Se você puder ajudar, né, essa pessoa, ajude, dê a ela essa direção. Olha, faça como Natan fez na vida de Davi, né? Chegue para ela, querida, eu preciso te dizer uma coisa. Né? Você tem falado muito mal da vida das pessoas. Vamos tentar mudar isso, vamos tentar corrigir essa rota. Você pode ser mal interpretada? Não, e dependendo de onde você fale isso, não vai dar certo. Por exemplo, um ambiente de trabalho. Porque se for um amigo, assim, dá para você falar. Mas um ambiente de trabalho, chega uma pessoa ali que gosta de uma fofoca. Eu acho que num ambiente como esse, a gente deveria simplesmente ser o exemplo. Pronto, não alimentar, olhar, fazer cara de paisagem. Pronto. Assim. Então, revendo aqui, isso que a Érica falou, é importantíssimo. Se for um amigo seu, um amigo muito chegado, uma amiga muito chegada, e você tiver a abertura para dar esse conselho, você deve falar, né? Corrigir aqueles que erram, né? Mas, por exemplo, como a Érica disse, bem falou, Érica, num ambiente de trabalho ou um outro ambiente onde isso não seja possível, você simplesmente, né,
prega o evangelho, né, sem usar as palavras. Prega com sua vida, Sabe né? por quê? Com Porque seu de repente testemunho. você pode até passar por arrogante, Chata, ridícula, que se mete na se vida dos Se outros. intrometer, não pedir sua Eu opinião. não pedi sua opinião. Né? Então, Verdade, você tem ainda razão. é mal visto ainda, né? Pronto. Então, gente, a gente trouxe esse bate-papo aqui hoje e eu espero assim que algo de bom, alguma direção, pelo menos, tenha ficado para você. Eu, por exemplo, como eu falei, sou uma pessoa normal, que erro, né, que tenho os meus erros, as minhas falhas, mas luto contra elas todos os dias, né? E eu já fui, Érica, uma pessoa extremamente fofoqueira. E era muito chato, eu vou ser sincera para vocês. Era muito chato, era muito difícil, era vergonhoso. Porque quando alguém descobria a fofoca que eu tinha feito, meu Deus, era uma vergonha. Mas você se sentia envergonhada na Eu hora? me sentia arrasada, Érica. Então, dá pra ver, assim, eu não sou Arrasada. psicóloga, mas dá pra ver que você fazia isso não era por talento. Era Graças a Deus. pra ser aceita. Talvez, Bichinha, né? filha do meio, gente. Eu vou te defender. Ah. Não tem tantos filhos depois, você foi praticamente ali, ó. Fica aí, Fana. Gente, fica aí. olha. E aí a bichinha queria aparecer, queria ser, né, Queria. a dona das novidades. O amigo oculto aqui, gente, eu sei. Eu sei, gente. Eu revelei aqui já revelei. Então, eu era bem essa mesmo. Por exemplo, as pessoas queriam contar alguma coisa. Não conta perto da Fana. Olha que horror, gente. Que vergonha. Não conta perto da Fana. Gente, pelo amor de Deus, eu tinha, assim, uns 12, 13 anos de idade, né? 22, e depois... Não, 20. misericórdia. Não, aí não. E aí, eu sei que eu fui tão envergonhada, mas assim, eu passei por tantas situações de vergonha mesmo, sabe? Que eu falei assim, eu não quero mais Chega, isso. né? Chega. Então, eu acho que o interessante é quando você se percebe, né, como um fofoqueiro, né, como algo assim, como alguém que não está agregando em nada na vida das pessoas, muito pelo contrário. Então, você diz assim, a partir de hoje, chega. Basta, eu vou ser diferente. E é possível. Foi possível para mim, né? Quando eu tomei essa decisão, e eu sempre falo isso para vocês, né? Não adianta só você se decidir. Você tem que agir na direção daquela decisão que você tomou. Né? Então, o que eu tive que fazer? Sair de todas as zonas de risco. Né? Se eu ouvia um buchicho, alguma fofoquinha, ai meu Deus, eu não quero nem estar perto, porque eu ainda tinha medo, Érica, de ter uma recaída. Alguém contava alguma coisa perto de mim, eu falava, ai, meu Deus, ai. Não, e tem a curiosidade, né? Fala, gente, eu não vou fofocar, eu prometo, Deus, eu só quero saber o que está acontecendo com o vizinho. Você lembra do copo? Gente, quem nunca fez isso? Não é possível que ninguém fez isso. Pegou o copo e botou na parede quando tinha briga. Nossa, agora acabou com Gente, fiz isso muito. Fiz isso muito. Do copo, todo mundo sabe essa. Não vem falar que fiz. Fez sim. Gente, olha, eu sei que é horrível. Mas a gente precisa, aprender realmente a fazer boas escolhas, né? E é para isso que a gente está aqui hoje nesse bate-papo, para te ajudar a escolher melhor, né? A fazer naturalmente boas os escolhas. interesses da gente vão se tornando outros, né? Com o tempo, com a maturidade também. Sim, a gente amadurece Você também, pensa né? assim, gente, pra que eu vou ficar aqui parado, perdendo tempo com um copo na parede? Eu tenho tanta coisa pra fazer, não dá tempo, né? E aí você vai deixando e tem outras prioridades. Se a gente for pensar bem, já é tão difícil a gente cuidar da nossa vida, dos vai nossos problemas, dos nossos boletos. A gente ainda vai querer, né, fuçar a vida do outro. Meu Deus, né? Então, assim, isso vem também com a maturidade. Graças a Deus por isso. Mas se mesmo... Porque, assim, maturidade não é sinônimo, né, de idade, né? Não. Nem sempre a idade traz a maturidade. Então, a gente precisa estar atento a isso também. Porque tem pessoas já maduras e que são fofoqueiras. Né? E com tantos outros defeitos, né? Então a gente tem que estar atento. Não é porque a gente amadureceu que a gente não. Então eu estou livre disso aqui porque eu já amadureci. Não é assim. É aquele olhar que você falou, né? Para os nossos quartos escuros, para as nossas mazelas, e a gente se conhecer e entender como é que funciona ali e como fazer para mudar, né? E eu queria, assim, para finalizar mesmo, dizer para vocês, né, que
nós nascemos para o louvor da glória de Deus. Mas antes eu pensava assim, como que Deus vai poder me usar? Né? Gente, agora me lembrei de uma canção tão linda, eu não vou cantar não, tá? Mas se você depois quiser acessar, chama-se Canção do Publicano. E ela fala exatamente sobre isso. É uma de 1912. Você consegue achar não é? ela aqui, Ricardo? Não, né? Achar. Deixa eu ver se eu Não, acho é do aqui. Ministério Zoe. E essa música ela é recente, então. falou Peraí. muito ao meu coração, porque ela falava assim, será que o Senhor ainda pode me usar? Né? Com tanto pecado, com tanta Ela é mazela, com tanta coisa ruim que eu faço, será que o Senhor ainda pode me amar? Será que o Senhor ainda pode me usar? Né? Não pode colocar Canção porque do o Publicano. YouTube ele corta exatamente. o som. Não pode Não colocar, pode né? colocar. Mas é isso. Depois, se você puder, ouça. E aí eu pensei exatamente nisso. Eu falei assim, se eu nasci para o louvor da glória de Deus, como é que Deus vai usar uma pessoa tão errada, né? Que erra tanto, que falha tanto, que precisa da rota ser corrigida o tempo todo. Vai ter oportunidade de Como ser que usado, Deus né? vai me usar para a glória dele dessa forma? E aí, finalizando, eu me lembrei, Deus me remeteu lá para o livro de Isaías, do profeta Isaías, lá no capítulo 6. É linda, que também tem outra canção, mas eu não vou cantar, que fala exatamente daquele momento em que Isaías, ele viu a glória de Deus, ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor, eu disse que eu não ia cantar, ó. Sentado num alto e sublime trono. Então, é linda também, fala exatamente desse momento. Quando Isaías olha para o Senhor, ele fala assim, os serafins ali, todos eles, né, cantando e clamando. Ó, o Ricardo achou que, mas acho que não pode colocar não, não filhote. pode por causa do YouTube, ele não permite. Vamos cagar o vídeo no final. Para com esse trem. Então, quando o profeta Isaías tem aquela visão do Senhor, né, os serafins ali clamando uns para os outros, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, né? Então, ali ele olha e fala assim, e tem exatamente essa visão. E aquilo que eu pensei também, como é que pode, Senhor, se eu sou um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo, né, de lábios impuros também, né? Como é que isso vai ser possível? Como é que pode? Se eu vi o Senhor e agora? Aí diz a Bíblia, lá, Isaías 6, que um dos serafins vai até o trono, esse alto e sublime trono, e pega ali com uma tenaz, ele pega uma brasa viva ali do trono, e vem até o profeta e coloca essa brasa nos lábios do profeta Isaías. E ali o serafim diz para ele, agora toda a sua iniquidade foi retirada, o seu pecado foi retirado, ou seja, você está pronto. E aí logo na sequência o Senhor pergunta assim, quem enviarei? Quem eu vou poder usar? A quem eu enviarei, né? E o profeta Isaías diz assim, usa-me a mim. Envia-me a mim, né? Então pode me usar, Senhor, já estou pronto, porque eu fiquei livre dessa mazela. Então eu quero dizer para você o seguinte, essa história ela é linda e ela retrata isso, né? A gente canta muito, né? Usa-me, Senhor, ah, eu quero ser usada. Tá, a gente quer ser usado, mas a gente precisa primeiro passar pelos processos, né? Processo de transformação, processo de retirar aquilo que não não condiz com uma vida santa, com uma vida reta, né? Então eu preciso ir tirando, olho para o meu coração, tiro os pecados, olho para os quartos escuros, porque quando eu conseguir, né, estar pronta, né, o Senhor vai dizer assim, então vem minha filha, pode fazer o que você precisa fazer, cumprir o seu propósito original, aquilo que eu trouxe você aqui para fazer, né? Então, exatamente isso. A gente está focado nesse propósito, né? Olhar para a nossa mala, né, e ver assim, bom, que ferramentas aqui eu tenho nas minhas mãos? Que sementes o Senhor colocou nas minhas mãos? Eu preciso fazer todas elas florescerem, né? Você já pensou, no dia da nossa morte, a gente abrir as nossas mãos e olhar que não tem mais nenhuma semente. Você lançou todas e todas elas floresceram, né? Então, é isso que Deus quer. E Ele conta com cada um de nós. Mas a gente precisa fazer esses consertos, né? Esses ajustes aí no meio da rota, né? Como o Senhor fez com Jonas, né?
Jonas, o Senhor precisou colocar uma grande tempestade ali no meio da viagem dele para sacudir, para que ele viesse para a rota certa. Então, Senhor, se o Senhor precisar colocar uma grande tempestade, o Senhor coloque, mas não me deixa sair da rota, né? Porque eu quero cumprir o propósito, né, para o qual eu fui chamada, todos nós, né? Amém. Então é isso. E a gente se livrar realmente de tudo isso que nos impede, né, que embaraça a nossa caminhada, né? E eu estava me lembrando também, você que é boa das passagens, mas que fala, a gente não pode proferir. Por exemplo, a gente fofoca e depois está ali louvando ao Senhor. Como é que é, como é que é essa como passagem? É que pode? Está em Tiago, ele fala assim, como é que pode de uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Isso. Não é? Isso. Se eu louvo ao Senhor, estou na igreja e louvo, ou em qualquer outro lugar, adoro o Senhor, e de repente eu abro a minha boca para falar mal de alguém, né? Como é que pode? Da mesma boca jorrar, da mesma fonte jorrar água doce e amarga. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Mas ainda dá tempo, né? O bom, né, que a gente pode contar com a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, a gente pode enxergar as nossas falhas, né, Érica? E se arrepender e seguir em frente. Verdade. Né? Graças a Deus. Amém, por isso, graças né? a Deus. Obrigada de novo. Depois tem mais, tá? Se você tiver algum tema, alguma sugestão de tema e quiser mandar pra gente, a gente vai ficar muito feliz em poder falar daquilo que você quer ouvir também, tá bom? Então, ó, a gente vai olhar pra lá pra se despedir. Ricardo tá quase chorando, porque ele fica assim, olha pra cá. E a gente tá aqui. Ai, linda. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um super beijo para cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vivendo, se Deus quiser. Vivendo a palavra de Deus.